Olá, alunos! Vamos começar então a nossa aula sobre astronomia, na qual a gente vai dar um passinho para frente e vamos falar da lei da gravitação de Newton. A história que está aí por trás desse assunto é interessante porque começa com Edmundo Halley, né, que havia feito previsão para o tempo que o cometa que passou a chamar o cometa Halley, iria aparecer no céu, cerca de 76 anos, 76, 75 anos. Bom, ele fez esses cálculos e ele já tinha certa fama e, portanto, ele, conhecendo Newton, comentou com Newton, né, já conhecendo os trabalhos de Kepler, conversando com Newton, ele fala assim: será que o homem ainda vai conseguir descobrir qual que é o segredo do movimento dos planetas, né, em torno do Sol? Já acreditando, obviamente, que do trabalho de Galileu e Kepler, né, que a Terra gira em torno do Sol. Aí o Newton responde para ele: eu sei como é que aconteceu isso, eu já calculei. Então o Halley falou: mas se você já calculou isso, como é que você ainda não divulgou? Aí o Newton: não, eu guardo isso comigo. Ele falou: não, você tem que divulgar isso. Então o Newton primeiro mostrou para ele, e aí ele convenceu o Newton que aquilo deveria ser divulgado. Ainda assim, demoraram cerca de 7 meses para que Newton editasse o seu livro, o Principia, né? Principia Matemática. E aí ele descreve os fenômenos, todas as leis dele, né? Fazendo a menção a Galileu, ao Kepler. E nesse livro está lá a proposta para movimento planetário. Então ele diz assim, mais ou menos, que no espaço, matéria atrai matéria, na razão direta entre suas massas e na proporção inversa ao quadrado da distância que as separa. Por trás disso, ele dizia que subiu no ombro de gigantes para enxergar mais longe, que no caso era o Newton, que era o Kepler e o Galileu, né? O Kepler já havia deixado uma ideia baseado lá nos fenômenos magnéticos descritos por Gilbert, mais ou menos na época do Kepler, que dizia o seguinte, né? Ele propunha o seguinte, que o Sol deveria atrair os planetas de alguma forma parecida com a força magnética, a maneira com que uma magnetita atraía pedaços de ferro. Isso ficou claro na cabeça do Newton, né? E o Newton ficou entendendo que toda aquela discussão sobre forças, né, estaria associada aos corpos, portanto seria uma coisa que não precisa de nada mecânico para puxar para que um corpo possa puxar outro, não precisa ter um material ligando os dois, né? Existe um campo, né? Campo de força gravitacional. Então ele desenvolveu a sua teoria baseado nisso daí. Então vamos ver como é que isso acontece. Porém, para a gente chegar nesse assunto, a gente tem que falar um pouco sobre força centrípeta, né? Que nós não falamos ainda, então vamos descrever o que é uma força centrípeta. Então imagina que você pegou uma bolinha, amarrou num barbante, né, deixou bem preso e começou a girar o barbante. O que acontece? A bolinha vai girando junto com o barbante. A tensão que você está dando no barbante é relativa à sua força que você está aplicando, ao peso da bolinha, né? E se você no momento soltar o barbante, a bolinha vai continuar girando? Não, claro que não. No momento que você soltar o barbante, a bolinha vai ter uma trajetória retilínea. Então, você girou aqui, soltou, ela vai sair pela tangente, né? Velocidade tangente à circunferência que ela estava descrevendo. Então, isso garante que a velocidade é sempre tangente à circunferência, ok? Mas a força que está mantendo ela nesse movimento é a tensão no barbante, que aponta para o centro, onde está a sua mão segurando. Então você tem uma força centrípeta, ok? E um movimento circular.
aparece daí a força centrífuga, que na verdade ela não existe, ela é simplesmente porque a força centrípeta atua sobre um corpo que tem massa, portanto tende a manter seu estado de movimento. Então existe uma inércia devido ao peso da bolinha, certo? A massa da bolinha. Então, quando você está girando, você tem a força centrípeta e uma força fictícia chamada força centrífuga, né, que seria no sentido oposto da força centrípeta. Se você soltar, a velocidade da bolinha vai ser perpendicular a essas coisas aí, certo? Bom, então a gente vai descrever aqui um pouco sobre força centrípeta. Vou fazer aqui uma circunferência, tá? Ixi, saiu feio. Deveria já ter feito essa circunferência antes. Vamos ver, está mais ou menos parecido com um arco de circunferência, tá? Eu tenho aqui o centro, tenho aqui um raio, tenho aqui o raio. Esse aqui eu vou chamar de ponto A. Esse aqui é o ponto B. Ângulo alfa. O que é que eu estou falando aqui? Vamos supor que a bolinha está nesse ponto e eu começo a contar o tempo. E paro de contar nesse outro ponto aqui. Então daqui para cá houve um ΔT. Esse ΔT, ele vai me determinar qual é o ângulo alfa que eu coloquei aí, que eu dei aí, certo? Então o alfa é proporcional aí a esse ângulo, a esse ΔT. Aqui, a velocidade da bolinha é para cá. A velocidade do corpo é para cá, VA. Aqui é para cá. VB. Como é que eu vou calcular o ΔV? Então eu vou calcular o ΔV aqui, ó. Então veja. Deixa eu ver se está certo o negócio. Não, está tudo, né? Vamos fazer bonitinho, seu craque. Tá, então eu tenho VB, vou colocar VB aqui. Como é um vetor, eu vou fazer VB menos VA. Então, menos VA significa que eu vou estar somando o oposto de VA. Então, o ΔV é isso aqui, ó. Que aponta para o centro da circunferência. Tá mal desenhado, eu poderia até melhorar esse desenho aqui, ó. Tá meio feinho. Vou melhorar esse desenho. Tá? Dá uma melhoradazinha mais ou menos. Mas esse aqui é nosso ΔV. Ok? Eu tenho um segmento aqui, ó. Eu tenho um segmento de reta de A para B. Bom, esse aqui é ΔV. Aqui eu tenho VB menos VA. Certo? Então, ΔV é VB menos VA. Vamos colocar aqui. ΔV é VB menos VA. Bom, esse triângulo aqui, ele é semelhante a este outro triângulo, este alfa aqui, este mesmo alfa aqui. Ó. Eu posso fazer com que a relação entre ΔV por V seja a mesma relação que o segmento AB por R. R é o raio da circunferência.
Agora vamos entender uma coisa. Quanto que o corpo se deslocou daqui para cá? Ah, se deslocou ao longo desse arco de circunferência, que é o ΔS. Isso aqui é o nosso ΔS. O que é ΔS? ΔS é a velocidade vezes o ΔT. Como essa velocidade é constante, né? Delta é a velocidade vezes o tempo, vai descrever esse ΔS, que é o quanto ele deslocou aqui. Isto não é igual a isto, certo? Para que isto seja muito próximo disto daqui, desse segmento, eu tenho que imaginar que esse ângulo está fechando, 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 fechando. Para esse ângulo fechar, eu tenho que estar pensando num ΔT cada vez menorzinho. Então, se eu pensar num ΔT muito pequenininho, essa relação vai chegar na situação na qual ΔS se aproxima de AB. Portanto, V vezes ΔT vai ser igual a AB. Aí é só pegar esse VΔT e colocar aqui, ó. Então eu vou ter, vamos olhar lá o que eu vou ter. Eu vou ter ΔV sobre V igual ao AB, que é VΔT, certo? VΔT sobre R. Certo? Conclusão, ΔV, passe ΔT para cá dividindo. ΔV sobre ΔT é igual a esse V, passo para lá multiplicando, vai ficar V vezes V, V ao quadrado sobre R. Isso daqui é o que? É a chamada aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, ΔV sobre ΔT, ela é a velocidade ao quadrado sobre R. A velocidade ela é constante, ao quadrado sobre R. Então aqui a gente descreveu um movimento centrípeto, certo? Para eu chegar na força centrípeta, ela vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Portanto, a força centrípeta ela é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Ok? Então, movimento circular dado pelo barbante que tem uma certa tensão. Essa tensão é a força centrípeta, que equivale à massa do objeto que está rolando, velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio, que é o próprio comprimento do barbante. Ok? Então, para esse exemplo, ficou sendo assim. No caso de um planeta girando em torno do Sol, esse R vai ser a distância entre o planeta e o Sol, certo? A massa do planeta, a massa aqui, que é a massa do planeta, tá? Mas, nesse caso, matéria atrai matéria, né, no espaço. Então, nesse caso, a massa não pode ser simplesmente a massa de quem está rodando, é a massa dele mais a massa do Sol. E mais a massa não, é o produto das duas massas, desculpa a fala aí, né? E a velocidade aí é aquela velocidade que o Kepler disse, olha, se o planeta se aproxima do Sol, está chegando no periélio, ele ganha uma aceleração, aumenta a sua velocidade. E quando ele está no afélio, mais longe do Sol, ele perde velocidade porque ele desacelera. Bom, mas, como ele varre áreas iguais em tempos iguais, se a gente aproximar isso para um movimento circular uniforme, a velocidade dele é constante, né? Então, ou melhor, se eu posso pensar ao contrário,
independente dele ser uma elipse, como ele ganha a velocidade, né, e quando se aproxima e perde quando ele se afasta, eu posso pensar numa velocidade média e aproximar esse movimento para o movimento circular. Então tanto faz eu pensar de uma forma ou de outra, né? E é isso que o Newton está verificando ali na situação, né? E agora vamos desenvolver a lei dele. Eu vou apagar isso aqui, tá? Então vamos rapidinho apagar isso aqui. Já apaguei. Já apaguei. Então é o seguinte, a força gravitacional, ela é centrípeta. mv² sobre r. Legal. Só que esse este m, ele é a massa do corpo central vezes a massa do corpo que está rodando. É o produto das massas, ou massa relativa. A velocidade, ela vai ser 2πr sobre t, sobre o período de rotação. Ok? E o r é o raio da órbita. O raio médio da órbita. Então vamos pegar isso aqui e jogar aqui dentro, vamos ver o que dá. Força gravitacional vai ser massa, que é aquele negócio lá, mzão, mzinho. A velocidade é tudo isso. Ao quadrado, dividido por r. Então vamos dividir por r. Ok? Agora vamos colocar esses caras ao quadrado. Então ficou eminho sobre r, que multiplica 2 ao quadrado 4, π ao quadrado π quadrado, r ao quadrado, p quadrado. Mas, pela lei de Kepler, terceira lei de Kepler, período ao quadrado é uma constante vezes o raio ao cubo. Então a gente substitui aqui e vai ter que a força gravitacional pode ser escrita com mzão, mzinho sobre r, 4π quadrado sobre... Não, 4π quadrado, r quadrado. E aqui embaixo eu vou substituir por kr cubo. Bom, dá para melhorar isso? Então vamos melhorar. 4π quadrado sobre k, isso tudo aqui, ó, vamos chamar por constante gravitacional. G maiúsculo, tá? Mzão vezes mzinho. Agora eu tenho r ao quadrado dividido por r vezes r ao cubo, que dá r à quarta embaixo. Então, r a 2 dividido por r à quarta vai sobrar r a 2 embaixo. Então, a lei da gravitação universal aí, de Newton, tá aí como G, constante universal vezes gravitacional, né? Vezes a massa do corpo central, vezes a massa do corpo que está rodando, dividido pelo raio ao quadrado. Daí também dá para saber o seguinte: com isso, se eu pensar que eu estou num planeta Terra, eu estou no planeta Terra, que tem o raio do centro do planeta até a superfície constante, esse G já está dizendo é uma constante, tudo isto daqui é constante. Isto daqui vezes a massa do corpo, que eu estiver pensando no meu corpo, por exemplo,
vai ser igual à força gravitacional, ou seja, ao peso. Então, o peso, que é m vezes gzinho, este gzinho, ele é o que? Constante universal, constante gravitacional, massa do corpo central, no caso a Terra, dividido pelo raio ao quadrado. Por isso que o peso varia com esse raio. Então, se você for muito para cima, muito longe do centro do planeta, isso aqui vai ficando muito grande, esse valor vai ficando grande, o G vai ficando pequenininho. Se você vai para regiões onde o raio é menor, vamos supor, você vai lá para o Polo Norte, então esse raio aqui é menor do que o raio do Equador, então lá a gravidade é um pouquinho maior, então lá o peso do objeto vai ser um pouquinho maior, né? Eu tenho várias tabelas aí que diz quanto vale o G em várias distâncias do centro, né? Várias latitudes, por exemplo. Que mais que eu posso dizer? Esse G aqui, ele foi determinado quase 100 anos depois, por Cavendish. Quer dizer, determinado não foi, foi feito um experimento no qual duas massas, uma mais massiva, outra menos massiva, se aproximavam, mas elas estavam penduradas num barbante, um fio, pendurado no fio. Conforme elas se aproximavam, esses dois fios faziam uma contorção aqui numa haste que os ligava. E fazia com que provocasse uma pequena rotação nessa haste, onde estava um espelho. Então o espelho dá uma pequena viradinha. E esse espelho estava refletindo uma luz bem orientada sobre ele. Então, pegando o ângulo de distorção desse feixe de luz, é que ele conseguiu determinar quanto valia esse G aqui, tá? Hoje a gente tem esse valor como sendo 6,7, né? 10 a menos 11. E aí eu tenho que colocar as unidades de medida. Então, newtons, metro quadrado, por quilograma quadrado, claro. Não, por quilograma quadrado, tá certo? Então, newtons metro quadrado por quilograma quadrado. Essas coisas aqui é só para ser cortada tudinho, né? Sumir, na hora que você faz a conta e sobrar o newton para dizer que é força que você está medindo, tá? Bom, então essa daí é a nossa explicação para a lei da gravitação. E o que nós vamos fazer é uma exemplificação para a gente calcular, por exemplo, o G da aceleração da Terra, tá bom? Então eu vou apagar e já volto. Bom, eu já fiz toda a conta aqui para não ficar muito extenso esse videozinho. Então vamos ver. Constante universal. Eu tinha dado já o valor de 16,7, agora eu referi um pouquinho. 6,67, 10 elevado a menos 11. Tá. A massa do planeta Terra é de 5,98, 10 a 24 quilogramas. O raio médio da Terra, 6,37, 10 a sexta metros, né? 6 milhões de metros. Seu raio médio, tá? Bom, então vamos lá. Qual que é a aceleração da gravidade? Então, a aceleração da gravidade vai ser G, que é a constante, massa do planeta, raio ao quadrado. Então, substituindo esses valores, eu vou ter 6,7, 10 a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma quadrado, né? 5,98, 10 a 24 quilogramas, e aqui o raio que vai ao quadrado, né? Então o raio é metro, então já coloquei o metro ao quadrado, está aqui do lado de fora. Então o que a gente vai fazer? Ó? Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então veja, esse quilograma com esse quilograma já dá quilograma ao quadrado, com esse corta.
metro quadrado corta com metro quadrado, e desse Newton aqui vai sobrar metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Faço essa conta, então isto vezes isto, aqui é 67, tá? Vezes isso, dividido por isto aqui ao quadrado, que é 40,5769. Então, fazendo essa conta, deu 0,98299. Olha aqui, ó, 24 menos 11, 13. Então, 10 elevado a 13. Aqui, 10 elevado a 12, né? Porque 2 vezes 6, 12. Isto dividido por isso vai dar 10 a primeira. Vezes esse 0,98, vai dar lá 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa aí é a aceleração média do planeta Terra, tá bom? Aceleração média da gravidade do planeta Terra, tá bom? Então, esse aqui é o nosso exemplo. Aí vem outros exercícios para você fazer, tá bom? Até mais.